O estudo de um pesquisador aqui de Sinop reacendeu o debate sobre um dos objetos mais misteriosos da história da Igreja Católica, o Santo Sudário. Por meio de uma tecnologia 3D, ele questiona a forma como a imagem teria sido formada no tecido. A pesquisa foi publicada em uma das revistas científicas mais respeitadas da área, mas as conclusões geraram reação imediata da Igreja Católica. O designer 3D e pesquisador Cícero Moraes, de Sinop, norte de Mato Grosso, analisou digitalmente a imagem do sudário, um lençol de linho que, segundo a tradição católica, teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. O que eu fiz foram duas simulações. Uma simulação baseada em um corpo humano e uma simulação baseada em um baixo relevo, uma escultura em baixo relevo. A simulação baseada no ser humano, que a gente fez no caso eu fiz uma pigmentação baseada no contato, ela ficou bastante deformada, bastante robusta. Já a simulação baseada em baixo relevo, ela ficou muito compatível com o sudário de Turim, a imagem do sudário de Turim, indicando que a matriz, a fonte do sudário, pode ter sido um baixo relevo. O estudo, publicado pela revista científica da Universidade de Oxford, já é o mais influente da história do periódico. O artigo foi destaque na imprensa internacional e traduzido em mais de 40 idiomas. Moraes conclui que o efeito conhecido como máscara de Agamenon, que é quando um tecido cobre superfícies complexas, indicaria que a imagem não foi formada por contato direto com um corpo humano. A máscara de Agamenon é uma peça arqueológica que ela representa essa deformação. Por quê? Porque é uma máscara que foi aberta. Se você pega uma máscara na posição original dela, que envolve o rosto humano, ela não tem deformação alguma. Se você pega essa máscara e abre ela fica bastante deformada, como se um rolo compressor passasse sobre a face de alguém. Quando você observa o Santo Sudário, é possível ver que tem várias assimetrias. Por exemplo, a mais notória de todas é que um braço é significativamente maior do que o outro, entre 7 e 8 centímetros. Isso não aconteceria mesmo que a pessoa tivesse algum problema, por exemplo, pós-mortem, né? Ficaria evidente por conta de alguma torção de membro, e não acontece lá. Ou seja, é um indicativo de que a anatomia não é consistente com um corpo real. A pesquisa de Cícero Moraes ganhou respaldo de estudiosos de outros países que têm interpretações semelhantes quanto à origem artística da imagem que aparece no sudário. Só que a repercussão também chegou a Turim, na Itália. O arcebispo de Turim, guardião da relíquia, disse por meio do Vaticano News que conclusões precipitadas podem confundir os fiéis e que análises anteriores já haviam descartado hipóteses de falsificação. O arcebispo citou ainda que os estudos do grupo STARP, feitos em 1978 por uma equipe multidisciplinar de cientistas que se reuniu em Turim para conduzir uma investigação in situ do sudário, já descartou a formação da imagem por meio de pintura, contato com baixo relevo ou com uma escultura aquecida. Porém, um dos integrantes do grupo disse concordar com os resultados apresentados por Cícero. O artigo de Cícero foi muito complementar ao trabalho que eu fiz no passado sobre o sudário. Ele comparou duas técnicas de imagem. Você basicamente cria um relevo tridimensional, muito raso, e o reveste com tinta. E então imprime em um pedaço de tecido. Essa é uma técnica que estava bem estabelecida no século XIV, que de fato era amplamente utilizada ao norte da França, onde o tecido foi descoberto pela primeira vez, onde fez sua primeira aparição. A imagem é negativa, há uma resolução muito alta e muitos detalhes nela, e ela definitivamente satisfaz a observação deste efeito 3D. Questiono o que o fez mudar de opinião quanto à autenticidade do material estudado 47 anos atrás.
Deu a impressão de que o grupo basicamente decidiu que o trabalho era autêntico, o que não é verdade. Isso é um boato que foi espalhado por aí. Muitos de nós tínhamos uma pergunta óbvia sobre a autenticidade do trabalho. O que descobrimos, basicamente, é que não era uma pintura. Não encontramos metais pesados, não encontramos pinceladas. O Vaticano considera esses dados como referência sem permitir novos testes, exceto para conservação. Para o designer brasileiro, a tecnologia é uma aliada na busca por respostas. Quando você trabalha com uma abordagem científica, você precisa ser cauteloso. Então, frente à documentação que já existe, frente às evidências que foram levantadas, dificilmente não é uma matriz de baixo relevo. Quanto por cento você teria uma ideia? 99,999% de chance de não ser uma matriz advinda de um ser humano. Uma arte feita em baixo relevo, em tamanho natural dos indivíduos que eram enterrados e que fazia uma modelagem do corpo completo com alguns elementos didáticos acerca dessa pessoa. Então, um cavaleiro ele era feito a modelagem com todas as suas armas, com a sua indumentária. Uma pessoa que era religiosa também, né, com as suas vestes, com os elementos que designavam o que aquela pessoa fazia para a comunidade. E o que a gente vê do Santo Sudário é que lembra muito a arte tumular. É muito compatível com essa arte tumular, inclusive a questão do baixo relevo. Perguntei ao pesquisador norte-americano se isso poderia abalar a base da Igreja Católica. Não acho. Acho que a igreja tem sido relativamente neutra, pelo menos oficialmente, na época. Relativamente neutra em relação à autenticidade do sudário. Se quiserem resolver essa controvérsia, a igreja tem que colocar este tecido e dizer: ei, vamos datá-lo novamente e garantir que desta vez não haja falhas. Se for de 2.000 anos atrás, se tiver 2.000 anos, isso é um evento incrivelmente extraordinário. Se tiver apenas 14 séculos, é de modesto interesse para a comunidade de artistas. E acho que tudo isso se acalmaria perfeitamente. Então, a igreja precisa se manifestar e resolver a controvérsia, permitindo que uma oportunidade seja aproveitada. E olha só, por causa desse artigo, o designer Cícero Moraes foi aceito na Sigma 11, uma sociedade de honra de pesquisa científica. Para quem não conhece, a Sigma 11 é uma das sociedades científicas mais antigas e renomadas do mundo. Só para você que está em casa ter uma ideia, Albert Einstein é um dos ex-membros dessa sociedade.